Nós, semana passada, recapitulamos um pouco, eu acho que foi esse o título que ficou na minha mente, recapitulando, né, porque a gente ficou um tempão sem ter escola sobrenatural. Falamos de diversos aspectos, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre algo que nós já falamos, mas eu acho que é muito importante a gente rever e dar novas ferramentas, etc., que é um protocolo, né? Vamos falar de protocolos no sentido sobrenatural, no sentido protocolo do reino. Nós podemos falar protocolo profético, mas vamos ampliar e falar protocolo do reino. Por que isso é muito importante? Porque nós, o tempo todo, à medida que vamos nos adentrando em ambientes proféticos, ou em ambientes, nós precisamos conhecer aquele protocolo. São coisas simples como coisas complicadas na vida, né? Por exemplo, eu também gosto muito de aprender sobre culturas. Você gosta de aprender sobre culturas? Eu acho que, não sei se foi ontem no feriado, estava eu e a Karine vendo vídeos curtos. A gente tem essa dinâmica de deitar e ver vídeos curtos. Vídeos curtos divertidos, vídeos curtos como esse do History, e a gente está vendo sobre outras culturas. Nós vimos alguns vídeos de estrangeiros que moram no Brasil e vimos vídeos de brasileiros que moram em outros países. E é muito interessante. Você sabe o que todos os vídeos de estrangeiros que moram no Brasil, eles acham mais estranho de tudo? Todos, eu acho que nós vimos uns 5. Não. Por que os brasileiros jogam papel com cocô em cesto de lixo? Porque nos outros países, eles não usam isso, eles jogam dentro do vaso e dão descarga. Eu já trabalhei numa fábrica que não tinha cesto de lixo. E era bem claro, jogue o papel no vaso sanitário. Eu vou contar para vocês, lá em casa nós fazemos isso, já há muitos anos. Você só precisa comprar um papel higiênico de qualidade. Porque o papel higiênico bom, ele dissolve na água. Não é aquele coisa dura, então nunca entupiu, não tem esse problema. Se o seu encanamento tem 4 polegadas, que é o correto, não vai entupir. Entendeu? E eu já tinha aprendido, mas é muito curioso isso daí. Ok, não? Eles achavam, por que o brasileiro faz isso? E para nós, eu falando, talvez para você foi estranho. Não é não? E quando eu estava vendo em outras culturas também, coisas que quando os brasileiros chegam lá, eles acham absurdo. Absurdo. Mas uma coisa eu achei super interessante, por exemplo, eu vi uma brasileira que mora na Polônia. E lá é muito frio, muito frio. Falando assim que tem dias são menos 20 graus, menos, sabe, uma coisa assim. Daí ela mostrou a casa da Polônia, que é a casa do tio dela que ela está lá. Lá na casa, quando você abre a porta, antes você tem é tipo um hall de entrada, bem pequenininho, do tamanho de um banheiro mais ou menos. Você abre a porta, daí tem um cômodo minúsculo, sem nada. Só tem um cabideiro, e daí você entra, fecha essa porta, tira o seu casaco, põe ali, daí você tira o calçado e deixa ali. Então você entra dentro da casa descalço, de meia, e sem um casaco. Ela explicando o porquê disso, porque para nós não faz sentido. Ela explicando, como é muito frio, você abre essa primeira porta, mas o frio não entra dentro da casa. Daí você fecha essa porta, ali você tira o seu casaco, que é muito grosso, porque todas as casas são aquecidas, e você tira o sapato, porque a neve gruda muito e gruda com muita sujeira. Então não se entra com o sapato. E se alguém falar para você lá, não, pode entrar com o sapato, nunca entre. É só uma maneira educada de falar, mas não é para você entrar, ela explicando. Olha, não é importante se você fosse na Polônia aprender isso ou não. Ah, puxa Alex, o que você está falando? Nunca vou na Polônia. Não é isso, querido, é entender os protocolos. Você chegou na casa de alguém e na casa dessa pessoa você vê que todo mundo tira o calçado, o que você deve fazer? Tira o calçado. Mesmo se a pessoa fala assim, não, você não precisa, você é visita. Mas você tira o calçado, é um protocolo. Então, quando nós estamos falando de protocolo, não pense só numa questão governamental, numa questão burocrática. Pense em coisas que você precisa ter para que você possa agir bem. Por exemplo, existiam protocolos da adoração. Era muito claro no Antigo Testamento isso.
Por exemplo, vocês sabem que eu sempre confundo se é Ofni e Finéias ou aqueles que acenderam fogo estranho e morreram. Ofni e Finéias, né? Então havia um protocolo que você não poderia pegar um fogo qualquer, né? Só para vocês entenderem uma coisa, né? Dentro do templo, do tabernáculo, havia o altar lá de sacrifício, onde era sendo aceso o fogo para queimar o sacrifício. E dentro do lugar santo, dentro do local da adoração, dentro do tabernáculo, ou depois no templo, havia dois ambientes, o local santíssimo e o local santo. O local santo tinha uma mesa de pães, tinha um candelabro de ouro, tinha um incensário. Esse incensário é onde não podia nunca parar o fogo. Entendeu, não? Agora, quando tinha que acender o fogo do altar, não podia pegar um fogo qualquer e acender lá o altar do sacrifício. Tinha que pegar o fogo da onde? Do incensário. Então, quem estabeleceu esse protocolo não foi Moisés, não foi Arão, foi o Eterno, foi o Papai. Então, havia um protocolo. Por exemplo, uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote ia entrar no local santíssimo e oferecer expiação pelos pecados, ele tinha que se santificar, ele tinha que se purificar, ele tinha que se lavar para entrar. Porque se ele entrasse lá sem esse procedimento, o que acontecia com ele? Morria. Então, os protocolos são coisas que Deus nos dá para quê? Para nos proteger. Ok, não? Qual o protocolo hoje em dia no Brasil? Usar máscara e lavar as mãos. Se você não puder lavar, usa álcool em gel. Mas o pessoal está falando tanto em álcool em gel que a gente está achando que álcool em gel é melhor que sabão. Não, sabão é melhor do que álcool em gel. Se você puder, lave a mão. Se você não puder, ande com álcool. Isso é um protocolo. Por que esse protocolo? Para que a gente possa não se contaminar. Esse protocolo é para nos prejudicar? Não, parece que alguns gostam de exagerar, mas a ideia é o quê? Nos proteger. Então, da mesma maneira, Deus estabelece protocolos na palavra para nos proteger. Ok? Não. Deixa eu ir para um último protocolo antes de entrar na profecia propriamente dita. A Bíblia estabelece um protocolo, por exemplo, para ajudar o irmão e tratar com pecado. Você já leu Mateus capítulo 18? A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 18, se você ver o seu irmão pecando, se o seu irmão pecar contra ti, você está vendo o seu irmão indo por um caminho ruim, sabe o que você faz? Procura o pastor da igreja e conta para ele. É isso? Não. Reúne um grupo de irmãos para orar por esse irmão. É isso? Não. Então é engraçado como a gente, às vezes, sem perceber, vai quebrando o protocolo e achando que está fazendo o correto. Curioso isso, não é interessante isso? Então, a Bíblia diz, se você vê seu irmão pecar, vai até ele em particular. E ali você repreende o seu irmão, ali você exorta o seu irmão, ali você orienta o seu irmão. Você sabe que a palavra exortar, a tradução correta dela no original é mostre o caminho. E a gente tem hoje a conotação de exortar é puxar a orelha, né? De chamar a atenção, ô, seu moleque, tal. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mostra o caminho para ele. Olha, querido, você está indo por um caminho ruim, está indo por um caminho que não é bom. Olha, ok, não. Então, é esse o aspecto. Você mostra o caminho para esse irmão. Ok? Fechou? Se esse irmão te ouvir e se arrepender, morreu o assunto. Você não precisa expor, você não precisa falar para ninguém. Inclusive, a Bíblia ensina isso, né? Você lembra o caso lá de Sem, Cão e Jafé, quando o cão, ele vê o pai dele nu, porque o pai dele tomou muito vinho lá, e ficou embriagado, e então ele faz piada, ele desonra o pai. Ele é amaldiçoado por causa disso. Então nós não fomos chamados, em primeiro lugar,
para ficar colocando no ventilador a nudez dos outros, mas em primeiro lugar para cobrir a nudez dos outros. Daí vem a segunda etapa. Se aquele irmão não te ouvir, então vai, chama mais um ou dois, para que pela palavra de 2 ou 3 tudo seja confirmado, vai até esse irmão de novo. E daí você repreende ele novamente com essa testemunha. Por quê? Se você chegar para alguém e falar assim, eu falei com o irmão, ele nem me ouviu, tal. E o irmão diz, não falou nada, eu não faço. Então, pela palavra de 2 ou 3, tudo vai ser confirmado. Olha, irmão, aconteceu isso, você ficou devendo para mim, você fez isso, eu fiquei sabendo disso, tal. E se aquele irmão se arrepender daquilo, a Bíblia diz, ganhaste o irmão. O assunto vai ser encerrado por ali. E daí, o terceiro nível desse protocolo, se esse irmão não ouvir, leva para a assembleia, leva para a igreja, leva para o conselho. E daí ele vai ser exortado, ele vai ser confrontado através da comunidade. Se ele ouvir a comunidade, ok, tudo belezinha. Fechou? Se ele não ouvir, aí a gente vai considerar ele um não cristão. Daí ele não vai fazer parte da comunidade. Por quê? Porque ele não quer, por escolha. E ele já passou por 3 níveis de confrontação. Ok? Então, isso é um protocolo que Jesus Cristo ensinou, descrito em Mateus 18. Então, esse protocolo protege a mim, protege o irmão e protege a comunidade. Então, olha que coisa interessante, só para a gente perceber. Vamos pensar que a Daiane veio me contar alguma coisa. Chega, puxa, Alex, eu quero te contar tal coisa, tal. Mas eu estou te contando porque você é um dos líderes aqui da igreja, então preciso contar isso para você. Daí, olha só que coisa sutil. Talvez ela esteja fazendo isso, não que ela faça, eu estou, obviamente, né? Parece uma coisa assim, nossa, que bonito, ela está me honrando. Não, queridos, isso não é honra. Isso é desonra ao Senhor. Isso é desonra ao irmão. Isso é desonra à palavra. Ok, não? Pode até parecer bonito, olha que, nossa, que legal. Não é. Não é. E daí isso pode querer promover em mim o orgulho. Não, ela, olha, está querendo, entende? Mas isso não é o procedimento de Deus. Outra coisa que esse protocolo nos guarda como comunidade é, por exemplo, vamos supor que eu escute a Daiane. Vamos supor que a Daiane veio falar alguma coisa da Mafê. Olha, porque eu vi a Mafê fazendo isso, a Mafê comprou e não pagou, sei lá. Daí eu digo assim, não, eu vou ver mesmo porque a Mafê não sei o quê. Ora, eu já acreditei na Daiane sem dar a Mafê o direito de dizer a versão dela. Olha para você ver como isso tira da comunidade toda a confiança. Os irmãos estão entendendo? Não. Isso tira da comunidade todo o aspecto de confiança, de se viver junto em confiança. Então, a hora que a Daiane chega para mim e fala, eu vim te contar uma coisa, quer ver? Simples, isso já aconteceu várias vezes comigo e digo de coração, posso falar aqui abertamente, já teve pessoas da igreja local, que eu era o líder, que saíram da igreja porque eu falei, como eu vou dizer para vocês. A pessoa chega, eu preciso te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém. Eu falei assim, então não me conta. Não, mas é só para você. Não, se vai contar para mim, eu não posso tomar uma atitude se for necessária, então não quero saber. Porque se vai me contar uma coisa que é séria, que é verdadeira, que precisa dali ter um desdobramento, como é que eu vou me comprometer com uma coisa que eu não sei? Não vou, mas eu vou te contar, é só para você, É diferente do discipulado, nós já vamos entrar na questão do discipulado ali já. Mas sabe quando alguém, você não pode contar para ninguém, vou te contar uma coisa que é segredo. Se é segredo, não conta, porque se você está contando, não é mais segredo. Segredo só é segredo se um souber. Se 2 souber, já não é segredo. Porque você tem uma pessoa que você confia totalmente, mas aquela pessoa tem outra que ela confia totalmente. E a outra tem outra que ela confia totalmente e tem outra.
Entendeu? Então, se uma coisa é segredo e segredo, segredo, não conte para ninguém. Acabou ali. Então, esse protocolo nos guarda. Agora, vamos pensar que a Daiane chega em mim e diga assim, puxa, Alex, quero te contar uma coisa, porque e eu vejo que ali não tem a intenção de fofoca, nada, é mais uma orientação. Eu queria te falar porque a Mafê fez isso, estou usando o mesmo exemplo aqui e tal. E eu digo assim para ela, querido, o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 18? Ela diz, não sei, então vamos ler junto. Eu sei, então. Você vai até a Mafê e fala com ela. Ai, mas eu tenho vergonha. Aí você vai ter que vencer sua vergonha. Aí você vai ter que crescer. Quer dizer, você não tem vergonha de falar da irmã para mim, mas chegar na irmã e falar com ela, você tem vergonha. Quer dizer, de fazer fofoca, você não tem vergonha. Entende? Não. Mas falar com a pessoa que aconteceu o fato, daí você não tem vergonha. Olha daí o que já aconteceu comigo. Eu estou na igreja, depois de um culto. No final do culto, cumprimentando as pessoas, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ai pastor, eu preciso te contar uma coisa, porque fulana está falando de mim, não sei o que, e tal, assim, pegou assim, não deu nem tempo de eu respirar. Daí eu falei assim, é sério? Só um minutinho. Fulana! Porque ela estava no culto, era o final do culto, ela estava a uma distância assim. Ela falou assim, não, pastor, não, eu já vou indo. Eu segurei no braço, não, irmã, você não vai não. Pô, espera um pouquinho aqui, só um minutinho. O que você falou é muito sério. Você levantou uma acusação contra a irmã aqui, que é muito séria. A irmã chegou, a outra já não tá, a outra estava pedindo para algumas coisas acontecer. Primeiro ela ter um infarto e morrer, né, ou Jesus voltar. Da hora que a irmã chegou, eu peguei e falei assim, irmã, a irmã fulana aqui quer falar com você, uma situação. Pode falar, irmã. E eu estou ali como testemunho. Porque ela já foi para o segundo nível, então já vamos para o segundo nível, né? Daí ela falou assim, não, sabe o que é? Aquele dia aconteceu uma coisa... Não, irmã, não foi isso que você falou para mim agora. Fala para mim o que você falou para mim agora. Fala para ela o que você falou para mim agora. Ela ficou assim, na frente dela. Irmã, ela falou que você está devendo isso. Não, pastor, não, mas isso aconteceu, não sei o que e tal. E não foi bem assim, Essa irmã ficou com ódio de mim. Queridos, fofoca é uma coisa que destrói relacionamento, e relacionamento é a base a confiança é a base de todo relacionamento. Então, escute uma coisa, se a pastora Aline vem falar comigo algo, e eu acredito nela sem falar com mais ninguém, que confiança eu estou construindo nela? Então, se eu aceitar o que ela está dizendo, pura e simplesmente eu estou dizendo para ela, quando alguém vier falar de você, eu vou acreditar também. Então não se engane, quem fala mal dos outros para mim, fala mal de mim para os outros. Isso é um fato da vida. Porque o linguarudo quem tem o hábito, não é hábito, é um vício. Quem tem esse vício tem essa dinâmica. E às vezes, querido, deixa eu falar assim com muito amor e carinho, às vezes nós nos pegamos nisso porque nós desenvolvemos esse vício sem perceber. Porque às vezes estávamos num ambiente que tinha esse vício, que era comum. E nós vamos desenvolvendo, e nós precisamos ser confrontados em amor na palavra. E isso é desconcertante, isso é ruim. Mas nós queremos crescer. Percebe, não? Então, os protocolos foram estabelecidos pelo Senhor para o nosso bem, para nos guardar, para nos proteger. Tudo bem? E claro, aí em cada nível. Então, quando nós estamos falando nisso, nós estamos falando em vários aspectos, né? Então, hoje eu queria pensar com vocês, dentro disso que estamos aprendendo, nós temos três níveis de aprendizado, ou três níveis, eu diria que é isso, do aprendizado, né, do ensino, que é ensinar,
treinar e equipar. Ok, não? Então, quando nós estamos falando de ambientes proféticos, e nós estamos falando muito, e mais de ano falando sobre ambiente profético, nós já entendemos algumas coisas. Por exemplo, o ambiente profético, Paulo descreve muito bem em 1 Coríntios, que ele diz assim, que ele gostaria que todos profetizassem. E Paulo ainda diz assim, todos podem profetizar. Ok, não? E nós sabemos que entre isso existe uma diferenciação entre ambiente profético, entre todos terem impressão profética, ouvir o Senhor, de dom de profecia e do ofício profético. Então, o que eu estou falando é desse ambiente profético que se aplica a todos, que se aplica ao profeta de ofício, que se aplica ao dom de profecia e se aplica a todo filho. Ok, não? Então, o que eu estou falando não é só para profeta de ofício, não é só para quem tem um dom de profecia, é para todo mundo. Agora, por que eu falei dos 3 níveis de ensino? Porque quando nós estamos no primeiro, os 3 níveis de aprendizagem, quando nós estamos apenas no primeiro nível, que é o ensino, é uma coisa... Deixa eu respirar, às vezes eu disparo, né? Vamos lá, vamos abrir um parênteses e uma pausa aqui. Eu vejo a aprendizagem em 3 níveis. Primeiro é o ensino, segundo é o treinamento e terceiro é o equipamento, ou ensinar, treinar e equipar. Então vamos pensar literalmente no sentido de arma, né? Vamos pensar no sentido de comprar um revólver. Né? No Brasil agora você pode comprar, você tem um direito, se você é um cidadão de bem, você pode comprar, verdade ou não? Imagina que você vai num clube de tiro. Em Taubaté tem clube de tiro, alguém sabe? Acho que não, né? Não sei se em São José tem clube de tiro. Mas enfim, que você queira treinar, dentro tudo tal. Você acha que você vai chegar num lugar e simplesmente alguém vai te dar uma arma? Você vai ter que aprender sobre aquilo. Você concorda ou não? Você vai, vamos pensar na pastora Aline como enfermeira. Você decidiu ser enfermeira e no primeiro momento já te deram uma injeção, uma seringa, já te deram remédios, já te deram um estetoscópio, um aparelho de pressão, falou assim, vai que é sua Tafarel, foi isso? Você teve que aprender, verdade ou não? Nesse aprendizado, quando você entrou na escola lá, você entrou no seu curso para aprender enfermagem, no primeiro dia você já recebeu equipamentos? Você foi para uma sala de aula aprender teoria. E a teoria, ela parece um pouco chata no começo, né? Porque quando você está empolgado para um curso, para alguma coisa, você já quer chegar, pôr a mão na massa, deixa eu medir a pressão, deixa tal. Mas daí você vai lá, a professora vai falar, a pressão do corpo humano é isso daqui, e vai disso, e da onde veio isso, e quem que inventou isso, que é o primeiro cara que descobriu, você fala, nossa, Deus do céu. Ok, não? Daí no segundo momento, ela ainda não vai trabalhar no hospital, num pronto-socorro, ela vai fazer uma coisa chamada estágio, que tem como objetivo o segundo nível de aprendizado, que é o treinamento. Então nesse estágio você vai começar a desenvolver a prática daquilo, mas com uma supervisão. Então você já vai usar um estetoscópio, você vai usar alguma coisa, mas junto com alguém. E na primeira vez que você medir a pressão, as pessoas não vão confiar na sua aferição naquele momento. Um outro profissional vai conferir se aquela sua aferição está correta. Então você vai lá, aprende sobre a arma. No segundo momento eles vão te dar uma arma para que você aprenda a manusear, mas você acha que eles já vão dar munição? Concorda ou não? Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, ficou gravado isso na minha mente, uma estagiária de enfermagem que fez um procedimento errado e matou uma pessoa, do café com leite, que tinha duas coisas, né? Tinha
duas sondas. Uma sonda ia para a veia e a outra sonda ia para o estômago. E daí ela deveria injetar café com leite para ir para o estômago. E ela injetou na veia. E a pessoa morreu. Né? Não sei se a pessoa era diabética ou independente de ser diabética. Imagina o pico de açúcar lá no... É isso mesmo, mais ou menos. Quer dizer, e a pessoa, quando foi depois investigar, eu vi a entrevista a moça, ela era estagiária, era o primeiro dia dela de estágio. E daí alguém mandou ela fazer o procedimento. E uma coisa que, possivelmente, para uma enfermeira experiente, é uma coisa mais simples do simples do simples. Mas não para aquela moça. Então, escute só uma coisa. O terceiro nível de aprendizado é equipar. É dar à pessoa instrumentos para desenvolver aquilo que ela já aprendeu e já foi treinada. Que ela foi ensinada e depois treinada. De forma que esse instrumento agora é uma ferramenta de vida. Porque se não passar pelos outros estágios, isso se torna um instrumento de morte. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Então, simplesmente nós chegarmos num ambiente e dizer assim, ó, você pode profetizar, você pode tal, tal, tal. Se nós não ensinarmos algumas coisas, nós podemos gerar verdadeiros assassinos dentro do corpo de Cristo. De pessoas que acham que por escutar a voz de Deus, ou porque tem um dom, ou porque tem um chamado, eles estão acima de qualquer erro e eles estão acima da verdade. Então, quando nós vamos olhar a Escritura, por exemplo, nós vemos um fato muito curioso, que é Paulo tendo que confrontar o apóstolo Pedro. Gente, o apóstolo Pedro, dentro da história, você vai ver, ele com certeza, ele era um dos líderes entre os 12 apóstolos. E foi o primeiro líder da igreja. Quer dizer, a gente não gosta de usar essa expressão, mas ele foi quase o Papa mesmo, assim, no sentido de naquele momento de maior autoridade. Claro que depois Tiago assume, né? A gente, não é essa questão, é só uma brincadeira, mas uma questão que Paulo, que veio muito depois, mas consciente e firme do que ele entendia na palavra e é verdade, ele fala, tive que confrontá-lo na cara. É interessante que se a gente for olhar, então, o protocolo de Mateus 18, Paulo fez certinho, né? Paulo não ficou falando por trás de Pedro. Paulo foi na cara dele e confrontou ele. Então, não é porque Pedro era ou quem ele era que ele estava sempre certo. Então, nós precisamos ter esse batismo de humildade. Então, entender que nós estamos nesse processo. Que nós já aprendemos muita coisa no sentido de fomos ensinados na teoria, nós temos sido treinados uns com os outros, andando com quem aprende também. Você já aprendeu alguma coisa, você me ensina, você me treina, eu já aprendi uma coisa, eu te ensino, eu te treino, e a gente vai crescendo até que nós recebamos equipamentos. E esse equipamento pode ser uma posição. Olha, gente, não deveria ser assim, mas é assim, enfim. Quando uma pessoa chega na igreja aqui e alguém chega para Denise ali e fala, olha, eu tive uma palavra de Deus, você chegou e o Espírito Santo me disse, e compartilha alguma coisa, a Denise recebe, tudo bem. Agora, se o profeta Leandro chega lá e ele é um profeta já consagrado, já reconhecido, já evidenciado, você concorda que ele foi instrumentalizado muito mais que a outra pessoa? Não é que ele é maior, mas ele é mais responsável. Não é que ele é melhor. Então, no momento em que ele chegar para Denise e falar, olha, Deus está me dizendo, imagina o impacto daquilo. É mais ou menos você levar um tiro de uma 22 ou um tiro de uma bazuca. Qual o estrago que aquilo pode fazer? Qual a diferença? Por quê? Porque aquela pessoa, ela já passou pelo ensino, ela já passou pelo treinamento e agora recebeu muito equipamento. E aí, deixa eu também abrir falar dentro desse aspecto. Por isso que a disciplina dentro do corpo de Cristo, ou numa comunidade saudável, dependendo do nível que a pessoa está, é diferente.
E por isso também que se espera respostas diferentes. Por exemplo, de um líder de uma comunidade, de um líder de um grupo, de um líder, se espera uma resposta muito maior do que alguém que não é. Não que a gente não quisesse que todos tivessem uma resposta excelente, mas se espera, por quê? Porque ele já deveria ter demonstrado coisas que ele aprendeu no nível do ensino, ele já foi treinado e agora ele está equipado, aquelas coisas ele já venceu. Verdade ou não? Você tem quantos anos de casado, Ageu? Oito anos. Quantos anos de casado, Leandro? 19 anos. Pastor Alon, quantos anos de casado? Tudo bem. Vamos brincar aqui. Vamos brincar. Não precisa responder aqui, mas teve alguém aqui que já, na sua vida, já faltou o serviço por preguiça? Lá atrás, se era moleque. Talvez, pode ter acontecido. Acordou assim. Ai, não vou hoje não. Vou no médico. Vou dormir até as 10 e vou no médico. Pode ser que você tenha feito isso. Não estou julgando ninguém. Mas não se espera que um homem casado com 19 anos de casado, imagina, a Aline levantar para trabalhar e o Leandro tinha que levantar com ela, daí a Aline fala, bem, você não vai levantar, amor, você não vai levantar. Você, tô com uma preguiça hoje, acho que eu não vou. Qual palavra que você tem para essa pessoa? Vira homem. Os irmãos estão entendendo? Não. Então imagina se eu tenho que dizer para a Daiane, né, como líder, eu não vou discipular a Daiane porque ela é uma mulher, mas vamos pensar que eu esteja falando com o Leandro, com o Algeu, com o Alon, ou o meu discipulador falando comigo. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura? Não tenho lido muita Bíblia, não tenho orado. Por quê? Não, eu estou com uma preguiça. Toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara. Você não tem uma palavra de motivação? Tenho. Vira homem. Deixa de ser moleque. Nossa, você está me ofendendo. Então você ainda é moleque mesmo. Agora, e eu vou falar isso com o novo convertido? Eu estou falando aqui com 3 líderes de altíssimo nível. 2 já foram consagrados publicamente e um é uma questão de tempo. Ponto. Então, nós estamos falando com coisas que a gente não deveria mais voltar para alguns aspectos. Embora pareça que eu estou enrolando, eu não estou, porque o fato do protocolo profético é muito simples. Mas o que eu quero provocar em você é a importância de entender que há um protocolo também no aspecto profético. Ok, não? Então, por quê? Porque o meu coração me engana. Nós falamos semana passada sobre essa questão de discernir o que é de Deus e o que não é. Gente, uma das coisas mais fáceis que pode acontecer conosco é confundir o sentimento com uma impressão profética. Porque toda vez que a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, essa impressão profética vem sobre nós, ela sempre vem através do nosso sentimento. Você já percebeu, eu fico comparando, que o que Deus fala com a gente nunca é uma mensagem de texto. É sempre um vídeo. Você entende a diferença que eu quero dizer? Você recebe uma mensagem de texto de alguém. Esse texto vem com sentimento? Às vezes um escreve maiúsculo para dizer, põe lá os emojis, tal, mas uma palavra de texto é só uma palavra de texto. Mas se alguém fala com você a mesma coisa, o tom de voz te diz muito. Se essa pessoa está falando chorando, se essa pessoa está falando sorrindo, se essa pessoa está falando irada, se essa pessoa está falando deprimida. Esse sentimento vem junto com o áudio, e se tiver o vídeo ainda, você vê a cara da pessoa.
Então, quando Deus nos dá uma impressão profética, Ele não dá um texto, Ele dá o conjunto, Ele dá, e o nosso coração palpita, nós ficamos irados, nós ficamos tristes, nós ficamos comovidos, nós ficamos alegres. E quando vamos entregar, é nessa mesma intensidade. Se o Senhor nos falou alguma coisa e Ele está virado, aquela ira vai passar por nós. Se o Senhor nos mostrou uma coisa e é um sentimento de alegria, você vai sentir que a alegria e a sua mensagem deve ser com essa alegria também. Agora, o meu coração pode me enganar. Então, por isso que tem os protocolos, para nos proteger e proteger a pessoa. Tudo bem até aí? Então, isso é uma coisa muito legal da gente perceber. E nós estarmos sujeitos, ou pensar na possibilidade que isso talvez seja um sentimento. É claro que à medida que vamos amadurecendo, nós vamos discernindo muito claramente o que é um sentimento nosso, do que vem o Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, principalmente quando Deus fala comigo algo sobre mim, eu fico muito inseguro. Eu sempre falo com o meu discipulador, eu sempre falo com um amigo que é experiente, para que ele me ajude a discernir o que Deus está falando comigo. Por quê? Porque está falando comigo, e é Deus falando comigo uma coisa para mim, e aquilo às vezes, sabe, coisas às vezes são fáceis e coisas que às vezes são difíceis. E daí? E é difícil. Tudo bem? Então, o que nós podemos fazer de mais simples? Deus falou algo com você, você acredita que foi Deus falando com você. Primeiro, compartilha com alguém que é o seu, de preferência, seu discipulador ou seu líder, ou um dos líderes da igreja. Olha, Deus me falou sobre isso com aquela pessoa, Deus me mostrou tal coisa, me ajuda a discernir, me ajuda tal. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, à medida que nós compartilhamos, o Espírito Santo vai testificar, ele vai confirmar. Olha o que diz a palavra, para que pela palavra de 2 ou 3 tudo seja confirmado. Então, veja bem, se o Senhor me deu uma palavra, e tem uma outra pessoa que é de Deus também, que tá alinhado com as coisas de Deus, e eu peço orientação, o mesmo Espírito vai testificar com ele. Agora, se as pessoas dizem, olha, está estranho esse negócio aí. Está estranho isso. Não é melhor eu orar primeiro? Não é melhor eu me guardar primeiro? Não é melhor proteger primeiro? O que vocês acham? Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Do que sair simplesmente falando. Eu estava falando sobre aquela questão de confiança. Eu tenho aqui pelo menos 3 pessoas que eu discipulo pessoalmente. Isso já aconteceu com o pastor Alon, eu tenho certeza. Eu não lembro se já aconteceu com o Leandro, eu acho que sim, e não lembro com o Algeu também. Mas eu tenho certeza, por exemplo, do pastor Alon, que ele já compartilhou coisas comigo, que eu perguntei para ele assim, eu posso compartilhar isso com o apóstolo Ricardo? Eu queria pedir o conselho dele sobre isso para a gente orar. E ele disse, pode. Então, olha, mesmo para eu pedir um conselho para ajudá-lo, eu pedi para ele a autorização para eu compartilhar com o apóstolo Ricardo. Por quê? Porque toda essa relação está baseada numa confiança. E de repente ele diga assim, não, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto confortável para isso. Não agora, deixa... E daí o que eu vou fazer? Eu vou respeitar, vamos orar, mas eu não tenho nenhuma orientação para te dar além dessa. Se você concordar, a gente avança. Se não concordar, não avança, ponto. Eu vou servi-lo dentro daquilo que eu posso, dentro daquilo que está ao meu alcance. São protocolos. Então, uma das coisas que a gente tem ensinado aqui, que é a maneira mais simples, porque depois eu quero entrar aqui em 5 pontos para a gente validar se aquilo que a gente recebeu vem de Deus ou não. Mas a primeira coisa é pedir um conselho, que é aqui, dentro dos 5 não é o primeiro, mas é uma coisa que eu acho que é mais simples a gente fixar. Agora a gente tem que ter um bom senso e maturidade.
Se Deus me mostra alguma coisa sobre alguém, e eu estou acreditando que é de Deus, eu preciso às vezes discernir se isso eu posso até compartilhar com alguém. Deu para entender, não? Vamos pensar o seguinte. Vou contar coisas que estou contando coisas que já aconteceu comigo, não ouvi falar, tudo bem, não? E não estou expondo ninguém. Então, estou falando de uma maneira geral. Uma vez, nós fomos orar para uma pessoa numa celebração, assim e tal, e Deus me mostrou que aquela pessoa já tinha tido tentativa de suicídio. Você acha que isso é uma coisa que se deve falar em público? Jamais. Entendeu, não? E aí, eu fiquei assim, normalmente eu chamo a Karine se tá assim, né, tal, e era uma mulher também, e tava assim, e eu tinha entendido que eu precisava ministrar a cura ali, mas tá. Eu lembro que eu cheguei bem perto do ouvido dessa pessoa e falei assim, irmã, você tá me ouvindo? Baixinho assim, para que ninguém... Irmã, me perdoa ser direto, mas eu tive aqui um entendimento que a irmã já tentou suicídio. Isso é verdade? Ela desabou em choro. Não precisava ela responder, assim, né? E eu falei assim, nós vamos orar por isso, tudo bem? Você concorda? Você tal, tal. Falei, acabou ali, ministrou. Mas você entende? A irmã me perdoa, tal. Imagino que ela fala, não, o que eu ia falar? Senhor, irmã, me perdoa, pode ser que seja tal. Então, a gente vai com muito cuidado. O que tem que estar acima de qualquer coisa? O amor. E foi muito interessante que depois, numa outra circunstância, Deus me mostrou uma outra pessoa com a mesma história. E daí, sabe o que o Espírito Santo disse? Chama fulana que você orou por ela, para ela orar para essa pessoa agora. Olha que coisa linda. Não é demais o Espírito Santo falando, ao mesmo tempo que ele está revelando, ele está protegendo, ele está guardando, e chama alguém para orar por aquela pessoa que tem uma empatia, que sabe a história, que vai ter uma conexão. Agora, acima de tudo, então, vamos lá. Vamos para o final aqui. Quando eu recebo algo de Deus, a palavra de Deus diz que toda profecia ela deve consolar, edificar e exortar. O exortar, consolar e edificar. Verdade ou não? Então, todo aspecto profético vai ter essas coisas. Né? Tudo que Deus traz. Isso não quer dizer que tudo que Deus vai falar com a Ana, com a Lon, com a Berenice, com a Mafê, com o Leandro, com a Yasmin, com cada um de nós, vai ser agradável. A gente precisa amadurecer nisso. Não é porque uma coisa vai me trazer consolo que ela não possa ser, em certo sentido, um puxão de orelha. Então, todo movimento de Deus, para mim, vai ser, em última instância, um movimento de amor, para trazer cura. Então, se eu estou indo para um caminho errado, e o papai precisa me disciplinar, e a diferença de alguém que tem pai e não tem, que tem mãe e não tem, a Bíblia diz que é disciplina, porque o pai disciplina todo filho que ama. Então, ele vai, se você, além tem que disciplinar o Mateus, vai ser em amor ou não? Você pode estar por um momento até assim, brava, tudo, mas o que você quer para ele? O melhor. Você não vai jogar ele na rua e falar assim, eu quero que o carro passe por cima de você para você aprender o que é bom. Olha que coisa desgraçada. Um pai e uma mãe, mesmo quando vai corrigir, mesmo se vai ter que pegar uma cinta mesmo, está fazendo isso por quê? Porque quer que aquele filho, aquela filha, tenha as melhores coisas. Então, o objetivo do papai é sempre isso. Então, lembre, primeiro, né, vamos pensar, não estou falando uma ordem aqui, mas todo o aspecto profético, ele tem a característica de edificar. O que é a ideia de edificar? Trazer crescimento. Toda palavra de Deus quer me tirar de um lugar e me levar para um novo lugar de crescimento, para que eu me torne uma pessoa melhor do que eu sou hoje.
Sempre. Segundo aspecto dentro disso, a palavra do Senhor sempre vai exortar, quer dizer, sempre vai mostrar um caminho, sempre vai mostrar uma direção, sempre vai mostrar uma saída. E essa saída não tem que ser necessariamente objetiva, mas ela vai mostrar uma saída no sentido de que vai me dizer o que fazer. Então vamos supor que você esteja passando uma dificuldade muito grande, sei lá, uma questão de saúde, uma questão financeira, e Deus libera uma palavra para você, e essa palavra te traz exortação. O que quer dizer? Te mostra o caminho. E dentro disso, talvez esse caminho não é que amanhã você vai ter um emprego, não é que hoje de manhã ou hoje à noite você já vai receber a cura, mas é talvez mostrando assim, ó, por exemplo, filho, eu estou contigo, isso vai terminar, confia em mim, aquieta o teu coração. Então, não deu uma saída objetiva no sentido de o emprego chegar, no da cura, mas aquilo te trouxe uma direção no sentido de, olha, meu coração deve ir por esse caminho, meu coração, percebe não? Sempre deu uma exortação no aspecto de o que eu faço com isso? Eu levo para esse lugar, eu levo para a cruz, eu levo para oração, e sempre vai consolar. Então, quando o Senhor terminar de falar comigo, sempre o que vai ficar é paz. Deu para entender? Não. Mesmo que ele diga o seguinte, você vai morrer hoje. Mas se foi ele que falou, ele está te preparando, te dando paz para você encontrar com ele. Mesmo ele dizendo assim, ó, eu vou levar essa pessoa que você ama. Entende o que eu quero dizer? Não. Estou sendo dramático aqui, mas ok. Então, quando ele trouxer para você isso, no final das contas, você pode estar chorando, você pode estar rasgado porque você vai perder alguém, se for o exemplo bem dramático assim, mas o seu coração está consolado porque você sabe o final. Você sabe com quem está, você sabe o que ele está fazendo. Isso gera paz. Ok, não? Então, isso é muito importante, porque se o Senhor te dá uma palavra, o Senhor revela alguma coisa com você, e isso traz para você uma inquietude, busque mais o Senhor, até que aquilo encontre paz no seu coração. Isso não quer dizer, queridos, que Deus não possa te mostrar algo que é angustiante. Isso é tão sutil de dizermos que você imagina quando Deus mostra para Jeremias, quando você vai ler lá o livro de Jeremias, que o reino, o império inimigo iria conquistar a sua nação, iria destruir a sua nação, o seu povo ia ser levado cativo. Será que isso não trazia angústia para Jeremias? Mas ao mesmo tempo o Senhor falava com Jeremias que depois de certo tempo ele iria restaurar. Então Jeremias, ele se tornou muitas vezes angustiado por aquelas revelações proféticas, mas ele sempre tinha o Senhor, tinha Deus como seu consolador e sabia que o final da história não era aquela desgraça. O final da história era uma restauração, o final da história era algo que ele faria que restauraria todas as coisas. Então, quando nós pensamos nesses aspectos, isso já vai dando para nós direção para como agimos à medida que recebemos as coisas que Deus está falando. Então eu vou de uma maneira muito prática aqui finalizar. Primeira coisa, Deus falou algo comigo. Eu entendi que o Eterno falou algo comigo, que o Espírito Santo falou algo comigo, que o Papai falou algo comigo. De preferência, o que eu faço? Em primeiro lugar, qual o primeiro movimento? Pode orar também, mas eu não tenho dito isso o tempo todo, não. De uma coisa prática. Primeira coisa, anota. Primeira coisa, Deus te falou alguma coisa, Deus te disse alguma coisa, você teve uma impressão, recebeu qualquer coisa. Escreve, grava. Melhor é um lápis curto do que uma mente longa.
Deus te disse uma coisa, Deus te mostrou, Deus te deu um sonho, você estava no culto, Deus te falou qualquer coisa, você estava no culto, Deus falou com você, laranja. Vai lá e escreve laranja. Nossa, mas tão simples, laranja, não importa. É importante? Irmãos, nada que de fato é importante nessa vida é só de boca. Ninguém casa de boca, ninguém compra uma coisa de boca. É importante? Vai ter que ter um documento. Qualquer coisa que exista no mundo é importante? Tem um documento. Até o sacrifício de Jesus é um testamento, né? É o Novo Testamento, no meu sangue, que foi escrito no sangue. Você entende o aspecto? Não, é importante. Deus falou, primeira coisa de tudo, anota. Segunda coisa que você faz, vocês acabaram de falar. Ora. Volta naquilo, ora, volta naquilo, ora. Faça um caderno das coisas que Deus falou e vai anotando, vai guardando, volta lá periodicamente, vê o que Deus falou, isso já se cumpriu, isso não se cumpriu, isso, Deus usou alguém, ó, Deus falou a partir... Irmãos, eu tenho um arquivo, né, que eu não tenho mais caderno, mas um arquivo de anos já de coisas que Deus falando. Muitas coisas já se cumpriram e muitas coisas não se cumpriram ainda. Irmãos, eu lembro, eu acho que em 98, que eu tive um sonho, que eu estava sentado assim na igreja e eu via o meu neto pregando. Isso quer dizer que eu vou viver um tempinho mais. Foi, eu acho que, não sei, 97, 98, não foi depois de 98. Nessa época eu não tinha essa prática ainda de anotar. Então, eu tenho certeza nessa data que eu morava em São Sebastião e eu morei em São Sebastião até 98. Então, não pode ser depois disso. Irmãos, eu lembro uma das primeiras vezes que Deus falou comigo num sonho foi em 1989. Eu lembro. Mas quando você anota, fica muito mais fácil. Você volta naquilo e vai lembrando as coisas que Deus te prometeu, que se cumpriu, que não se cumpriu, coisas que eu atrasei, coisas que eu não atrasei o tempo do Senhor. E orar isso. E aí, irmãos, qual é o primeiro passo? Anota. Segundo passo, ora. O terceiro passo, se você puder, se for possível, compartilha com alguém que tem experiência, que possa orar com você, que possa discernir junto. Não estou falando para você pôr no jornal, não estou falando para você sair, entende? Alguém que você possa compartilhar. Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me mostrou tal coisa. Eu tenho isso anotado há tantos anos, isso já se cumpriu. Eu tenho uma promessa de Deus nisso. E, em último lugar, se mova na direção daquilo que Deus disse. Então, primeira coisa, anote. Segunda coisa, ore. Terceira coisa, compartilhe. Compartilhar também não tem um aspecto só de me proteger, mas tem um aspecto, também é uma proteção, mas de me motivar a seguir adiante. Porque quando eu falo alguma coisa, eu me comprometo com o que eu falei. Então é interessante que se eu digo que Deus me disse, por exemplo, vamos supor que eu chegue aqui e falo assim, olha irmãos, Deus mandou eu andar descalço. Eu já vi umas loucuras assim e acredito nessas coisas. Não estou dizendo que é geral, mas acredito. Eu conheço alguns, pastor apóstolo Ricardo, uma vez fez um voto com Deus de 1 ano sem cortar o cabelo. Eu já vi várias pessoas que já fizeram votos assim, de ficar um tempo sem usar calçados e tal. Imagina que eu chego para vocês e digo assim, olha, Deus falou para eu não usar calçado durante 40 dias. E chega domingo que vem eu estou aqui calçado. Eu falo assim, nossa, o Alex está viajando na batatinha ou ele não está sendo fiel ao que Deus falou. Então, quando eu falo também, isso me ajuda a me comprometer com a palavra profética que eu creio que eu recebi. Porque aquela pessoa, ela também vai me ajudar, ela vai ser um aferidor, ela vai, Deus não falou isso com você? Isso no discipulado é maravilhoso, porque alguém fala assim, olha, Deus tem me dado essa direção, daí depois a gente chega e fala, não sei se vou fazer isso, daí o discipulador fala, mas não foi Deus que falou? Mas, toma.
toma, não é? E aquilo vai pondo a gente no rumo. Então você percebe que os protocolos nos protegem. Agora, se você encher de burocracia, aí isso vai atrapalhar. Agora, deixa eu finalizar aqui. Quanto mais você receber do Senhor, mais você vai ter que prestar conta. Guarde isso de coração. Olha, eu quero crescer em liderança, eu quero crescer em autoridade. Quanto mais você crescer, mais você vai ter que prestar conta. Se você não gosta de prestar conta, saiba que liderança não é seu lugar. E quanto mais público e mais elevado o Senhor está te fazendo, mais você vai ter que prestar conta. Me perdoe a expressão, só para ser bem chucro assim, brincar. Vocês já perceberam que o presidente da República não pode soltar um pum? Já perceberam? Qualquer coisa que o Bolsonaro faz está onde? Está nas manchetes, para o bem ou para o mal. Eu vi uma manchete ontem do presidente dizendo assim, em meio a aglomerações e sem máscara, Bolsonaro faz desfile de 7 de setembro. Eu já sei de onde veio essa notícia, sem ter ouvido a notícia. Os irmãos estão entendendo o espírito que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que quem fez a notícia está correto, não estou discutindo essa questão. Eu estou querendo dizer que quanto mais o Senhor te levantar e mais em evidência você for colocado, mais você vai ter que prestar conta. Você quer ver uma coisa, querido? Nós estamos gravando as nossas celebrações e estamos colocando no YouTube. Isso é uma bênção, mas isso também se torna uma denúncia contra a gente. Porque isso vai ficar lá. Você já parou para pensar que a Celebre Vida entrou no seu 7º ano. E faz 7 anos que nós estamos falando que o Senhor vai nos dar 50 mil pessoas em 20 anos. Mas nós não temos 100 ainda, já estamos no 7º. Bom, sinceramente falando, eu não estou preocupado. Porque se Deus não fizer um milagre, nós já estamos lascados mesmo. Então, estamos crendo. Mas você percebe que à medida que vamos falando aquilo que cremos que o Senhor nos falou, isso nos compromete? Isso nos compromete. Isso nos dá uma direção. Isso nos chama a uma responsabilidade. Então é dentro disso que nós estamos falando. Ok? Então, vamos guardar os protocolos para que a nossa comunidade de fé seja protegida, para que o Espírito Santo possa agir com liberdade e não haja brechas para que o inimigo entre e quebre essa comunhão tão gostosa que nós estamos tendo.